Muito bem, chegamos à nossa parte 3 da Lei das Eleições, lei de número 9.504 de 97. Vamos agora dar início aos estudos de 2 novos tópicos. O primeiro tópico nós trataremos sobre a questão das variações nominais e, posteriormente, nós observaremos como se dá a substituição de candidatos no âmbito do processo de registro de candidatura. Se a gente for recordar, no bloco de número 1, nós tratamos sobre a questão da data das eleições, quando que vai ocorrer as eleições para determinado cargo, X ou Y. Vimos também como que se dá a diferença em relação à realização do primeiro e do segundo turno. Vimos posteriormente o que são as convenções partidárias, as coligações partidárias e finalizamos o bloco anterior tratando sobre o registro de candidatura. O tópico da nossa aula agora versará sobre a questão das variações nominais. E para isso, nós precisamos observar as previsões do artigo de número 12. Então, sobre variações nominais, nós estudaremos as previsões do artigo de número 12. Então, vamos à nossa tabelinha, falando agora sobre as variações nominais. Muito bem, meus caros. Variações nominais previstas a partir do artigo 12 da Lei das Eleições. Nós sabemos que cada candidato individualmente possui um nome que será colocado na própria urna eletrônica. Este nome, ele identifica o candidato. Muitos usam nomes que são conhecidos profissionalmente, outros que são conhecidos através da sua vida pública, social, de trabalho, vida social em geral. Bem, nós sabemos que o nome que singulariza aquele indivíduo, ele pode repetir, ser idêntico com o outro. E para isso, não causando ao eleitor uma certa dúvida de quem seja quem, a Justiça Eleitoral precisa criar mecanismos para que justamente possam diferenciar e resolver os problemas de homonímia. Então, a partir do artigo 12, nós teremos então a previsão legal de mecanismos que singularizam os candidatos. E um desses mecanismos são as variações nominais. Então vamos fazer a leitura do próprio artigo 12 e ver o que ele dispõe para nós. Olha só. O artigo 12 diz assim: o candidato às eleições proporcionais indicará no pedido de registro... Professor, mas espera lá. Só o proporcional e os majoritários. A lei ela foi silente ao dispor sobre a variação nominal do candidato à eleição majoritária. Por quê? Muito óbvio isso. A gente precisa entender que o candidato à eleição majoritária, ele está mais sob os olhos da sociedade, ele está mais em destaque. Então, é muito difícil que um candidato à eleição majoritária, seja governador, seja presidente, tenha um nome repetido com o outro, porque são menos candidatos. Então, o foco da legislação foi para resolver os problemas que vão ocorrer nas eleições proporcionais, em que o número de candidatos é um número extremamente superior. Não é? Então, por isso que se torna silente nessa parte, porque o foco está na eleição proporcional, onde o número de candidatos é extremamente superior. Então, veja só o que diz o artigo 12. O candidato às eleições proporcionais indicará no pedido de registro, além do seu nome completo, as variações nominais com que deseja ser registrado até o máximo de 3. Então, veja. No pedido de registro de candidatura, o candidato ele vai apresentar, além do seu nome completo, mais até 3 opções de nomes. Até 3 opções
nominais. Veja, que poderão ser, então, essas opções nominais poderão ser prenome, que é o primeiro nome. Então se chama Bruno Oliveira. O prenome seria o Bruno. Pode ser o sobrenome. Poderá ser o cognome. Poderá ser um apelido. Então veja que essas três opções nominais, a legislação estabelece uma variedade de disposições. Poderão ser o prenome, sobrenome, cognome, nome abreviado, apelido, ou veja só, ou nome pelo qual é mais conhecido, desde que não se estabeleça dúvida quanto à sua identidade, não atente contra o pudor e não seja ridículo. Então olha só, o nome que ele escolher não pode... Então, é vedado criar dúvida, atentar ao pudor, ou que seja ridículo. Então, não pode criar dúvida, não pode atentar ao pudor e nem ser ridículo. Então, essas são as possibilidades que nós temos aqui para os nomes. Ok? Dando continuidade. Mencionando em que ordem de preferência deseja registrar-se. Então, além do nome completo, ele vai registrar mais 3 opções nominais. Só que aqui, cuidado, é até 3. Dessas 3 opções nominais, vamos colocar um asterisco aqui e colocar um outro aqui. Ele precisará indicar a ordem de preferência. Indicar a ordem de preferência. Então, ele precisa indicar a ordem de preferência. Certinho? Muito bem. Aí vem o parágrafo 1º e diz assim: verificada a ocorrência de homonímia. Então, o que é a homonímia? Primeiro vamos conceituar aqui a homonímia. Homonímia. Homo, nímia, relacionado ao nome. Então, nós temos na homonímia idênticos nomes. Então, veja. Verificada a ocorrência de homonímia, a Justiça Eleitoral procederá atendendo ao seguinte, inciso 1º. Havendo dúvida, poderá exigir do candidato prova de que é conhecido por dada opção de nome, indicada no pedido de registro. Então, quais são os procedimentos a serem adotados para que essa homonímia seja quebrada, seja regularizada? Então, a primeira hipótese: exigência de prova daquele nome. Exigência de prova. 2. Olha o que diz o inciso 2º. Ao candidato que na data máxima prevista para registro, que é até às 19 horas do dia 15 de agosto, esteja exercendo o mandato eletivo ou tenha exercido nos últimos 4 anos. Então, não houve a existência de uma prova que comprove. Vamos passar para o segundo caso. Olha, ele já foi candidato com aquele nome. Ele já usou aquele nome. E aqui a legislação coloca que tenha exercido nos últimos 4 anos ou que nesse mesmo prazo se tenha candidatado com um dos nomes que indicou. Será deferido seu uso no registro, ficando outros candidatos impedidos de fazer propaganda com esse mesmo nome. Beleza? Não resolveu o problema, passemos para a previsão do inciso 3º. Ao candidato que pela sua vida política, social ou profissional seja identificado por um dado nome que tenha indicado, será deferido o registro com esse nome.
observado o disposto na parte final do inciso anterior. Então, veja, não resolveu, será dada consideração à vida política, social ou profissional. Porque veja que o nome que foi usado, que é usado na vida política, social ou profissional, ele é mais conhecido do que um outro nome comum, né? Então, se dará prioridade àquele nome usado na vida social, política ou profissional. Muito bem. Quarto, tratando-se de candidatos cuja homonímia não se resolva pelas regras nos 2 incisos anteriores, a Justiça Eleitoral deverá notificá-los para que em 2 dias cheguem a um acordo. Então, a próxima previsão dar-se-á uma abertura de acordo no prazo de 2 dias. Então, acordo em até 2 dias. E, finalmente, a previsão do inciso 5º. Olha só o inciso 5º. Não havendo acordo no caso do inciso anterior, a Justiça Eleitoral registrará cada candidato com o nome e sobrenome constantes do pedido de registro, observada a ordem de preferência ali definida. Então, olha só. Não regularizou por conta da homonímia, vou utilizar o nome e o sobrenome que foi dado no pedido de registro. Então, nome e sobrenome. No pedido de registro. Então, a previsão do artigo 12, parágrafo 1º dos incisos 1 ao 5º, nós temos, então, como que regularizaremos as hipóteses de homonímia. Beleza? Então, vamos lá. Sobre as variações nominais, previsão no artigo 12 da Lei das Eleições. Essas variações nominais, elas são utilizadas justamente para singularizar o candidato, diferenciando o candidato do outro. A legislação, ela dá enfoque aos candidatos às eleições proporcionais, porém, aplica-se também às majoritárias, subsidiariamente. Então, aplica-se às eleições majoritárias. No ato de registro, o candidato precisa apresentar o nome completo, mais até 3 opções nominais, que poderão ser uma dessas aqui. Essas opções nominais não podem criar dúvida ao eleitor, não podem atentar ao pudor e, claro, não podem ser ridículas. E veja, esse candidato, ele precisa indicar a ordem de preferência que ele necessita. Até porque essa ordem de preferência, ela será muito útil no 5º episódio aqui da regularização da homonímia. Tudo bem? Se não deu tempo de anotar, pausa o vídeo e anote no seu material. Lembrando mais uma vez que o que nós estamos discutindo nos esqueminhas é justamente para você ter o que poder revisar com mais facilidade na hora da sua prova. Muito bem. Continuando, veja só o que diz o parágrafo 2º do artigo 12. A Justiça Eleitoral poderá exigir do candidato prova de que é conhecido por determinada opção de nome, por ele indicado, quando seu uso puder confundir o eleitor. Nós já falamos sobre isso, mas vamos colocar no esqueminha. Então, olha, a Justiça Eleitoral pode exigir prova do eleitor quanto ao nome que foi indicado. Parágrafo 3º. A Justiça Eleitoral indeferirá, grifa essa palavrinha no seu material, todo pedido de variação de nome coincidente com o nome de candidato à eleição majoritária, salvo para candidato que esteja exercendo o mandato eletivo ou tenha exercido nos últimos 4 anos, ou que nesse mesmo prazo tenha concorrido em eleição com o nome coincidente. Então, nós vamos ter uma situação de indeferimento
Quando o indivíduo que está pleiteando um cargo proporcional, ele coincidir com o nome de um candidato à eleição majoritária. Então, nome de candidato à eleição proporcional, coincidir com o nome de candidato à eleição majoritária. Ah, mas professor, sempre assim? Não, aí tem as exceções. Salvo se, por exemplo, esse candidato que está pleiteando o mesmo nome que de um candidato ao nome majoritário, já exerceu a candidatura com esse nome, já foi eleito com esse nome. Aí é claro que se esse daqui for a primeira vez, esse tem preferência. Tá? Então tem as exceções, que são essas exceções estabelecidas no parágrafo 3º do artigo 12. Parágrafo 4º. Ao decidir sobre os pedidos de registro, a Justiça Eleitoral publicará as variações de nome deferidas aos candidatos. Então lembra que nós temos o registro de candidatura, que acontecerá até às 19 horas do dia 15 de agosto. Na publicação desse deferimento, nós temos também automaticamente, junto com a publicação do registro, olha, então nós vamos ter junto com a publicação o deferimento do registro de candidatura, junto ao deferimento das variações nominais. Ok? Então veja, junto com o deferimento de registro, nós teremos também a publicação dos deferimentos das variações nominais. Continuando, parágrafo 5º do artigo 12. A Justiça Eleitoral organizará e publicará até 30 dias antes da eleição as seguintes relações para uso de votação e apuração. Então, olha, até 30 dias antes das eleições, o que a Justiça Eleitoral publicará? Primeiro, a primeira ordenada por partidos com a lista dos candidatos em ordem numérica, com as 3 variações de nome correspondentes a cada um na ordem escolhida pelo candidato. Então nós vamos ter aqui uma relação de candidatos em ordem numérica. Não é ordem alfabética primeiro, mas as 3 opções de nome. 2. A segunda relação, então, terá com o índice onomástico e organizada em ordem alfabética. Índice onomástico é o índice de nomes em ordem alfabética. Então, nós teremos aqui em relação à ordem alfabética. Nela constando o nome completo de cada candidato e cada variação de nome também em ordem alfabética, seguidos da respectiva legenda em número. Então vai ter as opções de nome em ordem alfabética. Mais a legenda do partido e o número. E 3... No caso aqui nós temos, vamos colocar aqui, que esse 3 aqui, nós temos o inciso 1º, a ordem numérica mais 3 opções, e a ordem alfabética mais opções em ordem alfabética. Essas 3 opções. Então o que a prova pode tentar confundi-los? Olha só, primeiro, que a segunda relação é em ordem numérica, mas a gente sabe que a primeira relação que é em ordem numérica e a segunda será na ordem alfabética. Sendo assim, sobre a questão das variações nominais, tudo bem. Então nós falamos aí como que se dará esse registro, o que esse candidato precisa apresentar, o nome completo, mas até 3 variações nominais. Essas variações nominais, elas não poderão atentar contra o pudor,
não ser ridículos, não causar dúvidas no próprio eleitorado, não é? Então nós temos que tomar muito cuidado com isso. Vamos agora falar sobre um novo assunto, que é o registro de candidatos, principalmente no que tange a sua substituição. O artigo de número 13 e 14, ele é o nosso próximo tópico, justamente a questão da substituição de candidatos. É possível? Não é possível? Quando que ela vai acontecer? Então vamos tratar agora sobre a substituição dos candidatos, especialmente previstas no artigo 13 e 14. Substituição de candidatos artigos 13 e 14 da Lei das Eleições. Será que a substituição de um candidato que já foi escolhido, ela é possível? Como que essa substituição ela vai acontecer? O artigo 13, ele começa dizendo assim: é facultado ao partido ou coligação substituir candidato que for considerado inelegível, que renunciar ou falecer após o termo final do prazo do registro, ou ainda tiver seu registro indeferido ou cancelado. Então, primeiro ponto, a substituição ela é possível? Sim, a substituição ela é facultativa. Então, anote aí, substituição facultativa. Bom, se essa substituição ela é facultativa, ela pode ocorrer em quais hipóteses? Então, nós vamos anotar aí quais são as hipóteses que pode ocorrer a substituição do candidato. Pode ocorrer quando o candidato ele tiver o seu registro indeferido, cancelado, quando ele falecer. Aí o artigo 13 ainda considera conosco quando ele for declarado inelegível ou quando renunciar. Inelegível ou quando também esse candidato renunciar. Na verdade, nem é candidato, mas ele já foi eleito, né? Então ele renunciou. Essas são as hipóteses. Aí vem o parágrafo 1º e diz: a escolha do substituto far-se-á na forma estabelecida no estatuto do partido a que pertencer o substituído. E o registro deverá ser requerido até 10 dias contados do fato ou da notificação do partido da decisão judicial que deu origem à substituição. Então, olha, o novo registro deve ocorrer quando? Até 10 dias da ocorrência do fato, que deu origem à substituição. Até 10 dias da ocorrência do fato, que deu, portanto, origem a essa substituição. Aí vem o parágrafo 2º. Nas eleições majoritárias, se o candidato for de coligação, a substituição deverá fazer-se por decisão da maioria absoluta dos órgãos executivos de direção dos partidos coligados, podendo o substituído ser filiado a qualquer partido dela integrante, desde que o partido político ao qual pertencia o candidato renuncie ao direito de preferência. Então vamos imaginar o seguinte: eu estou falando de eleições majoritárias. Então, aqui tem a hipótese de eleição majoritárias. Então, na hipótese de eleições majoritárias, eu estou trabalhando com os seguintes casos. Pode ser presidente, pode ser governador, pode ser prefeito. Aí tem uma formação de uma coligação. Formou-se uma coligação ABCD. A coligação ABCD, formada, portanto, entre os partidos A, entre o partido B, entre o partido C e entre o partido D. Tudo bem?
Maravilha. Então tem esses 4 partidos que compõem a coligação. Tem o João, que ele é candidato, que pertence especialmente ao partido D. Só que esse João, ele teve o seu registro indeferido. Muito bem. A preferência pela substituição, ela cabe ao partido de origem, o D. Mesmo pertencentes a uma coligação. Só que o que acontece que a própria legislação traz para nós de diferencial? Se o D renunciar ao direito de preferência, se renunciar ao direito de preferência, o que vai acontecer se renunciar ao direito de preferência? Os outros partidos, o A, o B ou o C, poderão, neste caso, fazer o quê? Poderão preencher essa vaga do substituído. Entenderam? Olha só. Somente poderá passar esta vaga ao partido A, B e C, ou C, se o D renunciar ao direito de preferência. Isso não pode ficar esquecido de vocês. Tá? O D renunciou ao direito de preferência, substituição poderá ocorrer nos demais candidatos. Maravilha? Bom, continuando então. Tanto nas eleições majoritárias como nas proporcionais, a substituição só se efetivará se o novo pedido for apresentado até 20 dias antes do pleito, exceto nos casos de falecimento de candidato, quando a substituição poderá ser efetivada após esse prazo. Então, olha só, seja para as eleições proporcionais, seja para as majoritárias, o pedido de substituição, pedido de substituição, deverá ocorrer até 20 dias antes das eleições. Mas veja só, pessoal, tem uma exceção. Qual que é a exceção? A exceção será no caso de falecimento. Porque no caso de falecimento, poderá ocorrer após esse prazo. Então, olha, essa é a exceção. Até porque falecimento a gente não pode prever. Então, veja, até 20 dias antes das eleições, o pedido de substituição deverá ser feito, seja para as eleições proporcionais, sejam para as eleições majoritárias, mas há exceção para o falecimento que poderá ocorrer após esse prazo. Aí vem o artigo 14. Estão sujeitos ao cancelamento do registro os candidatos que até a data da eleição forem expulsos do partido em processo no qual seja assegurada ampla defesa e sejam observadas as normas estatutárias. Os estatutos dos partidos políticos, eles prevêem deveres e obrigações aos candidatos. Aos seus filiados, na verdade. Se o filiado ele fere um dever, fere uma obrigação prevista nesse estatuto, eles estarão sujeitos à expulsão daquele partido. Então veja, estão sujeitos ao cancelamento do registro dos candidatos, esses candidatos que ferem essas obrigações estatutárias. Poderão, então, ter o seu registro cancelado, desde que eu observe, desde que eu assegure a esse candidato ampla defesa. Tá bom? Aí vem o parágrafo único e diz assim: o cancelamento do registro do candidato será decretado pela Justiça Eleitoral após solicitação do partido. Então, o que a prova pode trazer para você? Que a decretação de cancelamento pela Justiça Eleitoral pode ocorrer de ofício. Cuidado, hein? Nesse caso, se houve um descumprimento de normas estatutárias, não pode. Somente após solicitação do partido político. Porque a Justiça Eleitoral, ela vai respeitar aquilo que nós chamamos de matéria, que nós falamos já na aula de hoje, de matéria interna corporis. Aquela matéria que está compelida ao partido político. Maravilha?
Vamos então para o artigo de número 15, que vai falar sobre a identificação numérica. Muito bem, vamos agora tratar sobre a identificação numérica, aquilo que está previsto na urna eletrônica. Anote aí o novo esqueminha. Identificação numérica. Como assim, professor, identificação numérica? Muito simples, gente. Quando você vai escolher um candidato na urna eletrônica, você vai digitar números. Cada candidato ele possui uma numeração específica, não é? Então, olha só. Primeiro vamos falar aqui sobre os chefes do Poder Executivo. Mas antes só, a identificação numérica então está prevista no artigo 15, Lei das Eleições. Vamos falar então sobre a identificação numérica dos chefes do Poder Executivo. Chefes do Poder Executivo. Eu tenho aqui o presidente, eu tenho o governador e eu tenho o prefeito. Esses são os chefes do Poder Executivo. No caso do presidente, do governador e do prefeito, eles serão identificados numericamente pelo número do partido político. O número de cada partido, eles são equivalentes a 2 dígitos. Então, os dígitos que correspondem ao partido político serão os mesmos que são utilizados para os cargos de presidente, governador e prefeito. Então, olha, são 2 dígitos. Esses 2 dígitos, eles correspondem ao número do partido, o número da sigla partidária. Ok? Olá, meus amigos, minhas amigas. E aí, gostou da aula do professor? Professor top de linha. Eu, professor Luiz Antônio de Carvalho, estou aqui para fazer um convite muito especial. Convido vocês a conhecer a nossa metodologia, conhecer o nosso curso super completo e atualizado, com os melhores professores do mercado aqui do Lá Concurso, o curso para o Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro. Aqui, nós temos aqui o melhor custo-benefício. Nesse curso nosso, custa apenas 10 parcelinhas aí de R$20. Você vai ter direito aí assistir o restante dessa videoaula e muito mais. Esse curso nós temos hoje já disponível aí em torno de 270 videoaulas com esse padrão de qualidade que vocês acabaram de assistir. Tá certo, meus amigos? Já esquecendo. Você quer esse material de apoio do professor? Então você pode fazer o download gratuitamente. Clique no link aqui embaixo. Clique lá, faz um cadastrozinho. Você vai poder baixar esse material de apoio de forma gratuita aqui do Lá Concurso. Tá certo, meus amigos? Então espero vocês aqui do Lá. Forte abraço, fique com Deus. Tchau, tchau. Clique lá.